Olá, investidores! Hoje vamos falar sobre uma empresa, uma small cap, que fez o IPO ano passado, 2021. Estou falando de Boa Safra Sementes, uma empresa que tem a sua origem no agro brasileiro. Uma boa lavoura começa com uma semente de qualidade. A origem de tudo é a semente, galera. Vamos conversar um pouco sobre Boa Safra, estudar ela. Eu vou passar tudo para vocês sobre a empresa, quando a empresa foi fundada, qual o modelo de negócio da empresa, o seu processo produtivo, por que ela tem esse potencial todo de crescimento, e vamos passar os números para que você se sinta confiante e confortável para investir nessa empresa que tem um potencial muito grande de crescimento nos próximos 5 anos. Vamos falar um pouco dela. Quem é a Boa Safra? Uma empresa que nasce em 2009, quer dizer, uma empresa muito nova, tem um pouco mais de 10 anos, né? Com o propósito de oferecer uma matéria-prima de alta qualidade para os produtores rurais do país. Hoje se tornou líder na produção de sementes de soja no Brasil e está presente em mais de 500 pontos de venda em todo o território nacional, com participação em 70% dos estados produtores de soja e oferecendo sementes com taxa de vigor e germinação acima da média do mercado. Pessoal, o legal da Boa Safra é que ela está pulverizada no país, então ela não sofre, não tem tanto risco dos efeitos, por exemplo, naturais, efeito climático, que pode ser exatamente um risco para as empresas do agro. Tá? Ela fornece as sementes para o produtor rural, mas antes de fornecer as sementes, ela beneficia, ela faz um melhoramento dessas sementes para que a germinação ocorra com uma taxa ótima. A média do mercado de germinação, só para vocês terem uma ideia, é de 84%. A da Boa Safra, a média de germinação está acima de 94%. Então, um percentual muito legal, muito alto, uma qualidade para o produtor sente muito mais confiança com uma semente de qualidade. A semente ela é um grão de soja, milho ou feijão, com características especiais. Ela recebe cuidado, é beneficiada e tratada e ela é feita para nascer. Dessa forma, vendem as sementes que o produtor rural precisa para ele plantar. Então, ela está exatamente na origem de toda a cadeia produtiva. Sempre que um produtor deseja plantar, ele precisa de semente, mas sementes de qualidade para iniciar a sua lavoura e ter a certeza, ou a quase certeza, que a germinação vai ser um sucesso, pessoal. A ambição da Boa Safra é ela se tornar não apenas líder em volume, porque isso ela já é, mas também uma referência em tecnologia, qualidade e marca do agronegócio. Entregaram no terceiro trimestre, como eu falei, essa germinação média muito acima da média do mercado brasileiro e do mundial também. 94,9% é uma média histórica para a Boa Safra, o que traz algum impacto positivo para a produtividade do próprio agricultor. E é por isso que está em curso um plano robusto de investimento em plantas e tecnologia. Quer dizer, a empresa quer crescer, busca crescer, tem potencial muito grande de crescimento. Vamos falar um pouco sobre a cadeia produtiva da Boa Safra, onde ela entra, né? O início de tudo são os reprodutores germoplasma. Reprodutores são detentores de germoplasma que investem em melhorias genéticas de variedade e híbridos para desenvolver sementes mais produtivas, né? Então, assim, eles tentam fazer com que as sementes sejam as mais produtivas possível. E a partir desse momento da intermediação é que entra a Boa Safra. A Boa Safra Sementes ela seleciona esses reprodutores de germoplasma e o tipo de semente de acordo com a inteligência do mercado. Ela tem produtores integrados. Produtores integrados são aqueles responsáveis pelo fornecimento das sementes para beneficiamento da Boa Safra. Processamento de semente. Aí a Boa Safra entra no seu processamento, que inclui pré-limpeza, secagem, padronização, separação, embalagem, todo cuidado com a semente.
Tratamento de semente vem depois, tratamento de semente e a armazenagem. Tratamento de semente envolve um tratamento biológico e químico. A armazenagem é feita em câmaras frias, tipo frigoríficos, sabe? Com temperatura e umidade reguladas, quer dizer, aquela temperatura regulada. Não pode ter variação de temperatura. E depois, vendas diretas ou revendas, bem como os parceiros comerciais vendem sementes e matéria-primas como insumos agrícolas. Isso vai direto para o produtor rural, que é responsável pela plantação e cultivo da soja. O modelo de negócio, então, está centrado no tratamento, beneficiamento e no processamento industrial de semente. Para isso, conta com uma moderna infraestrutura. Produção está concentrada em cinco unidades industriais, sendo 4 operadas por eles mesmos, pela própria Boa Safra, e uma por um terceiro, com capacidade para realizar o beneficiamento de 111 toneladas de semente por hora. Quer dizer, uma coisa fantástica. Ela consegue beneficiar 111 toneladas de semente por hora. Né? Então, ela está exatamente onde ela se encontra dentro do território. Né? Ela está em Goiás, né? em Goiânia, na cidade de Formosa. Ela tem uma alugada, né? Ela tem um local alugado onde ela faz esse beneficiamento. Ela e tem uma capacidade de processamento de 400 mil por ano, 400 mil sacas por ano. Cabeceiras, que é o maior de todos, é dela, é própria. Ela tem a capacidade em cabeceiras de 1.200.000 sacas por ano, né? Nessa região de Cabeceiras, que é uma região aqui próximo de Minas Gerais, né? Em Goiânia, né? Goiânia, desculpa, Buritis, Minas Gerais. Aí sim, 750 mil sacas por ano fica em Minas Gerais, Buritis, e é dela, é própria. Ela tem Água Fria, Goiânia. Água Fria é alugada também, 250 mil sacas por ano. E ela tem Planaltina, um terceiro, que faz todo o beneficiamento para ela, de 100 mil sacas por ano. Planaltina do Distrito Federal. Então, é bem legal o que a Boa Safra faz, né? A gente vai entender muito mais aqui durante esse vídeo. Desde 2002, após o tratamento e beneficiamento, armazenam as sementes em câmaras frias, como eu falei, para manter o controle exato da temperatura e da umidade do ar. A qualidade de uma semente é medida pela germinação, um número em porcentagem medido pelo laboratório que indica quantas sementes nascem em uma centena de sementes plantadas, né? Quantos grãos nascem em uma centena de sementes plantadas. Desta forma, existem sementes com 90%, 91%, 92%, até 99% de germinação. Né? Então, assim, o do terceiro trimestre de 2021, como eu falei, o laboratório Germinax, credenciado pelo MAPA, pelo Ministério, fez o cálculo e disse que a Boa Safra tem uma germinação de 94,9%. E a taxa média é de 85,4%. Ela tem um laboratório próprio de análise de sementes para realizar o monitoramento e garantir o controle de qualidade das sementes. Esse laboratório de qualidade das análises das sementes fica em Formosa, como eu falei para vocês ali, né? Formosa, em Goiânia. Para produzir as sementes, tem parcerias com 160 produtores integrados, com os quais tem relacionamento de longo prazo. Os produtores integrados estão localizados em um raio que varia de 1 a 278 quilômetros de distância das unidades de beneficiamento, que reduz o custo de logística, que é um custo realmente para a Boa Safra, né? Então, ele tem espalhados em até um raio de 278 quilômetros dos centros de beneficiamento produtores integrados, né? Os produtores integrados, onde vai ser levado as sementes para produzir, né? Para plantio. Isso reduz bastante o custo de logística
né? E mitiga também o risco, como eu falei, de condições climáticas adversas. Você, quando está pulverizado, por exemplo, teve uma chuva danada em Minas Gerais, né? Se ela tivesse só em Minas Gerais, o risco ia toda para essa região. Então, ela pulveriza os locais. E isso é bem legal. Seu poder de crescimento, tá? Agora vamos falar do crescimento. Eu não sei se vocês sabem, a demanda mundial por soja cresce numa média de 5% ao ano, tá? Todo ano cresce a demanda mundial por soja, isso há muito tempo, há mais de 20 anos, tá? E para acompanhar isso, a Boa Safra, nos próximos 5 anos, irá inaugurar novas unidades industriais, que serão erguidas em diferentes estados brasileiros. E estão também ampliando o portfólio de produtos com investimento em licenciamento de novas biotecnologias. É isso que é legal da Boa Safra, ela não é só uma sementeira qualquer, né? Não é tão simples assim. Ela tem uma tecnologia por trás de todo o trabalho de beneficiamento e armazenamento que ela cria, né? Para ter essa semente de qualidade para o produtor rural. Então, assim, novas biotecnologias, eu não conheço, tá? Eu até tentei, vou pesquisar Xtend, Refúgio Xtend, Enlist E3 e Conquesta E3. Com isso, até o final desse ano irão adicionar 18 cultivares aos 30 existentes. Então, tem 30 cultivares existentes e vai totalizar 48 variedades de sementes diferentes. Tá? Tem também um plano estratégico, abertura de centro de distribuição nas maiorias das regiões produtoras de soja do Brasil. O objetivo dos CDs, dos Centros de Distribuição das Sementes, é trazer mais comodidade para os clientes, né? Preservar a qualidade das sementes, reduzir custos também, né, para a empresa, né? Se os centros de distribuição forem próximo da área plantada, do plantio, né? Esse conjunto de iniciativas é fundamental, a proximidade, para que o agricultor reconheça cada vez mais a qualidade das sementes e o valor da marca. Agora vamos falar um pouco do aspecto demográfico e macroeconômico, que é bem legal a gente colocar a economia, né? Economia como um todo e o aspecto populacional também. A gente percebe que está havendo um crescimento populacional há muito tempo, né? Principalmente na Ásia, né? E é esperado, por exemplo, até 2030 8,2 bilhões de pessoas no mundo, tá? Só na Ásia 4,9 bilhões de pessoas. E isso é fora do comum, né? Um crescimento muito grande. Por exemplo, hoje a gente tem 7,6 bilhões de pessoas no mundo. Então a gente vai ter um incremento de pessoas, principalmente na Ásia, né? Onde está a Índia, China, né? Na África também, devemos ter um incremento de alguns bilhões de pessoas, isso até 2030. Então, o crescimento populacional é muito grande. Então, assim, a gente tem que alimentar essa população toda, né? E não só a população. Por exemplo, o frango que sai por exemplo, da BR Foods, né? O frango, ele se alimenta de soja, né? A galinha se alimenta de soja. Então, assim, soja, milho e etc. E até mesmo para evitar aquelas pestes que a gente teve lá na Ásia, né? Dos porcos mesmo, né? Que a gente teve. Então, assim, a gente tem que alimentar, serve como ração para esses animais. E, assim, a demanda por alimentos e carnes é gigante. É um crescimento muito grande ano a ano, né? Então, tem uma potencial de crescimento, sem falar da empresa, demográfico mesmo. Agora, macroeconômico, né? Macroeconômico, a gente olha as áreas agricultável, tá? Aqui, todas as culturas, tá? Inclusive soja. Você percebe que nos países, eu peguei Sudão, Canadá, Congo, China, Índia, Rússia e Brasil, tá? Nos países já está ficando difícil a área agricultável, né? E o Brasil tem 324 potencial de crescimento de área agricultável. Esse verde claro aqui, só o verde escuro que já está dentro do processo produtivo, 77, né? Aqui deve ser em hectares,
Depois eu confirmo para vocês, tá? 324, enquanto os outros, ó, já está saturado. Então o Brasil tem potencial dentro do mundo, do global, de crescer áreas agricultável, né? Isso é muito legal. Então tem um potencial de crescimento demográfico e tem terreno, tem área, terras para crescimento, para agricultura. Então a expectativa de safra só aumenta, assim, o que eu falei, área plantada, né, em hectare por milhão, né? A gente vê aqui, ó, 39,9 hectare por 39,9 milhões de hectares. Agora 2021 e 2022 é o que é o esperado. Isso vem crescendo, olha, em 2010 era 24,2 milhões de hectares. Agora a gente já está em 39, possibilidade de chegar a 39,9 milhões de hectares. Né? Então a safra só aumenta a área plantada, só aumenta a produção. Olha a produção que era 75 milhões em 2010, né, de toneladas, agora já dobrou, está em 140 milhões de toneladas. A gente tem que alimentar o mundo. O mundo depende do Brasil, da soja brasileira. E que, por sinal, pessoal, nós somos o quê? Nós somos o quê? Líder global de soja. Nós somos o primeiro país do mundo da soja. O nosso agro realmente é fantástico. É o único que cresce ano a ano. Ano passado teve realmente problemas, principalmente climáticos, né, que impactaram o crescimento em 2021 do agro brasileiro. Mas sempre cresce ano a ano. E hoje, área plantada de soja, por exemplo, o Brasil ocupa a posição número 1, com os Estados Unidos em segundo e a Argentina em terceiro. Né, uma posição de muito destaque. E área plantada de soja significa o quê? Semente. Semente de quem? De várias. Boa Safra tem 5,9% do market share brasileiro. 5,9%. É bem dividido, né? É bem fragmentado. Então ela tem potencial de crescer esse market share. Até porque ela fez IPO recente, está com capital, está com geração de caixa, que a gente vai falar ali. Então ela tem potencial de crescer bastante. Vamos falar do ciclo da soja, porque é importante, né? Para a gente entender a sazonalidade que existe dentro do resultado da Boa Safra e qualquer empresa que trabalha com soja, tá? O primeiro trimestre é a colheita, tá, da soja. O segundo semestre é o beneficiamento e armazenamento da semente. O terceiro trimestre é a logística para os centros de distribuição e início de plantio. E o quarto trimestre é o plantio da safra. Então temos, vamos começar por aqui. Começa pelo segundo trimestre. Beneficiamento e armazenamento da semente, segundo trimestre. Terceiro semestre, as sementes já foram armazenadas, já foram beneficiadas, está indo para o centro de distribuição para o início de plantio. O plantio inicia quando? Quarto trimestre. E primeiro trimestre se colhe a soja, colheita da soja. Então, essa sazonalidade tem uma característica muito peculiar. Então, a maioria da receita da soja vem no terceiro e no quarto trimestre. Por quê? Como eu falei, primeiro trimestre, receita líquida que teve, por exemplo, teve 13 milhões de receita líquida e um EBITDA negativo. Né? Um lucro também negativo, 2 milhões negativo. Por quê? Início da colheita, beneficiamento das sementes, ela não faturou ainda, ela está beneficiando as sementes. Custos e despesas elevados, alta necessidade de capital de giro para comprar matéria-prima, início de formação de estoque. Então é baixo faturamento mesmo e resultado, período que ela está negociando, né, para vender. Né? E aí vem o segundo trimestre. Né? A receita líquida do segundo trimestre, por exemplo, 2021 foi 41 milhões, EBITDA 17 milhões e lucro já gerou lucro de 11 milhões. É o término da colheita, término da colheita e beneficiamento das sementes. Alta necessidade de capital de giro ainda para antecipação dos royalties, período também de posição grande de estoque, utilização máxima das câmeras frias, isso gera custo para a empresa, maior volume de vendas de TSI.
Aí começa a coisa boa. Terceiro e quarto trimestre é o plantio, né? É o plantio. Então a receita líquida 586 milhões foi, o EBITDA de 89 milhões. Você só vê o crescimento da receita, é mais de 10 vezes, é quase 15 vezes de receita, do segundo para o terceiro. E o EBITDA subiu também 5 vezes em relação ao segundo trimestre. Início do período de chuva e plantio, maior volume de faturamento aí, que ela começa a faturar maior, de forma grosso modo mesmo, reconhecimento de receita, período de geração de caixa, início de liquidação de empréstimos, tudo que ela pediu, pegou emprestado, e o término do plantio é no quarto trimestre, que vai os embarques todos, período forte de faturamento e resultado, menor posição de estoque, o estoque está lá embaixo, não precisa tanto de capital de giro, maior posição de caixa mesmo. Entenderam que a soja ela tem uma sazonalidade importante para a empresa e o faturamento maior está no terceiro e quarto trimestre? Beleza? Então vamos falar um pouco dos números da Boa Safra Semente. Vamos passar aqui alguns números da Boa Safra Semente para vocês, né? Só um momento. Então vamos lá. Eu peguei alguns dados do balanço patrimonial, da DRE e do fluxo de caixa, beleza? Então, fez o IPO há pouco tempo, cresceu o patrimônio líquido, né? Porque entra no capital da empresa todo aquele valor do IPO, né? Então, patrimônio líquido cresce, a empresa está com uma caixa de 248 milhões de reais, né? Botou no caixa, a dívida de 127 milhões, então é um caixa líquido de 121 milhões. A empresa tem mais caixa do que dívida. A receita dela, no terceiro trimestre, pegando o terceiro trimestre de 2020 a terceiro trimestre de 2021, é de 873 milhões. Isso deve aumentar no quarto trimestre, tá? Porque é o período mais forte. E aí sai o segundo trimestre, entra o quarto trimestre. Então o período mais forte deve aumentar. Lucro líquido também deve aumentar. O lucro líquido 135 milhões. O EBITDA 152 milhões. Você percebe que a receita é crescente, o lucro é crescente, o EBITDA é crescente, tá? Isso é a primeira coisa a se fazer. Fluxo de caixa operacional está positivo já, 76 milhões de fluxo de caixa operacional. Isso é bem importante, o fluxo de caixa operacional ser junto com o lucro líquido, né? Porque o lucro líquido é meramente contábil, né? O fluxo de caixa não, o fluxo de caixa é um ciclo de caixa que tem ali, tem um efeito lucro líquido de competência e fluxo de caixa é regime de caixa, né? E o que é o importante, o operacional ser positivo. Não precisa, nesse momento, o investimento, o fluxo de caixa livre ser positivo. Não é necessário, tá? Porque a empresa está investindo, como a gente falou, em tecnologia, em crescimento. Então, não é necessário. O importante, sim, é ser o operacional positivo. Então, a gente olha que a dívida está totalmente tranquila, não tem dívida, é caixa líquido. A margem líquida de 15%, uma boa margem, né? A margem líquida é lucro líquido sobre a receita líquida. A margem EBITDA de 17%, uma boa margem também, EBITDA sobre a receita. E um ROI que é de 22%, porque teve o IPO, e aí entrou no patrimônio líquido o capital. Mas o ROI, sem esse valor, era em torno de 60%. E é isso que chama atenção. Uma empresa que consegue, com o capital, com o lucro, gerar lucro e não ter tanto patrimônio, né? A empresa não precisa, igual, por exemplo, a SLC Agrícola, que não tem, por exemplo, um ROI tão grande, né? Por quê? A SLC até tem, né? Porque ela tem muita lucratividade, mas não é tão grande como 60%, como teve aí a Boa Safra. Né? Por quê? Porque ela tem terrenos, áreas agricultáveis, então o patrimônio líquido dela é lá em cima. A Boa Safra não precisa ter esses ativos todos, né? Ela pega a semente, beneficia e coloca armazena em câmeras frias, né? Então não precisa de tanto terreno assim, não precisa de terras, né? Porque tá tudo, as terras, quem vai para o produtor, né? Aqueles produtores integrados que eu falei, né? Para eles produzirem.
Isso é muito legal mesmo. Ter um ROI desse é para poucos, tá? Então, por isso que eu acho que vale bastante vocês ficarem bem atentos e de olho. E você pegando aqui, eu botei aqui, você pegando aqui o preço sobre o lucro de 12 vezes e um EV/EBITDA de 9 vezes, que é o que ela negocia hoje, é barato. É barato para uma empresa que está em fase de alto crescimento, né? Então, é uma empresa barata, abaixo de 10 vezes EV/EBITDA, é uma empresa barata. Normalmente, nesse setor se trabalha com mais de 15 vezes EV/EBITDA, tem um potencial bom de crescimento. Eu coloquei até aqui, ó, preço sobre lucro de 12 vezes, o lucro por ação 1,15, um bom lucro por ação, e EV/EBITDA de 9,99. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da Boa Safra Semente, uma empresa que está me despertando, despertou inicialmente muita curiosidade. Não fiz relatório de IPO dela na época, mas é uma empresa que tem um potencial de crescimento, tanto a nível demográfico e macro, quanto a nível da soja brasileira mesmo, que é a número 1 e tem um poder de crescimento enorme. A gente viu pelo tamanho das áreas agrocultiváveis, né, que a gente tem, e também uma empresa que fez IPO recente, está com caixa, pode fazer M&A, pode comprar em outras empresinhas menores, pode investir em tecnologia, como ela quer investir, em novos centros de distribuição e etc. Eu acho uma empresa legal, o nosso agro é 10. Eu acho uma empresa legal para ter em carteira. E, por último, por penúltimo, né, eu vou falar para vocês para se inscreverem no canal do YouTube, quem chegou aqui agora, dá o seu like no vídeo, porque é importante. Me diz aí embaixo se você tem alguma ação do agro brasileiro. Comente aí se você tem alguma ação do agro brasileiro. Se você se interessa por esse setor, um setor primordial, a origem de todo o processo produtivo é a semente, como eu falei. Dá o like aí no vídeo, pessoal. E venho fazer um convite para vocês para entrarem no Instagram da Turbo Invest, Turbo Invest Research, tudo junto. Entra lá no Instagram, que a gente vai começar a postar, movimentar esse Instagram para crescer ele também. Beleza? É isso. E agora o jabazinho. Na verdade, assim, nós temos dentro da Turbo Invest um produto completo, que é o Full Pass Premium. Está lá no site da Turbo Invest, você entra aqui, www.turboinvest.com.br. O que tem nesse produto? Tem carteiras de longo prazo, small caps, por exemplo, como, por exemplo, poderia ter a soja. Né? Eu não posso falar aqui o que tem na nossa carteira. Mas small caps, dividendos, se você gosta de dividendos, renda passiva e valor, empresas de valor, né? Empresas que têm um potencial bom de valuation. Né? E a gente tem também, além das de longo prazo, a gente tem o curto prazo, swing trade, para movimentações curtas, com objetivo de 10%, e temos o position trade com objetivo de 20%, 30%. Gráfico diário, swing trade, gráfico semanal, position trade. Tudo isso é o único que tem isso dentro do mercado. Por quê? Porque nós temos aqui analista pleno, que é tanto fundamentalista quanto gráfico. Então ele tem as duas visões, ele utiliza as duas visões para ganhar dinheiro dentro do mercado, tanto a curto, médio e longo prazo. E aí o que você faz? Você entra aqui no site e assina. Por um ano, a gente R$ 74,90 por mês, tá? Por um ano, a gente deixou aqui até a Páscoa, né? É o ovo de Páscoa da Turbo Invest, é exatamente o desconto de R$ 49,90, mas por um ano, tá? É como se fosse um contrato, é um ano de assinatura. Se você não quiser ficar um ano, quiser só conhecer, assina o de R$ 74,90 e vamos conhecer e depois, quem sabe, mês que vem, assina logo de um ano. Tudo bem? Estamos combinados? Dá o like no vídeo aí e comentem. Um abraço para vocês, um bom dia e até o próximo ativo de fundamento. Um abraço.